Brasil, olá mundo! Sou Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios de São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde, programa que o senhor e a senhora já conhecem. Se não conhece também, não muda de canal, porque o programa está muito legal. É um programa de variedades, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Portanto, agora, a partir de agora, não mude de canal. Hoje o programa está muito pertinente, muito forte, muitas notícias que vão impactar você. Só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural, é um minutinho e eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias. Atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060 ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Você que tem criança em casa, nós temos o Bob aqui, que é um dos protetores das crianças. Então não mude de canal, aí as crianças podem assistir o programa também. Temos o nosso campeão do UFC, o nosso guarda-costas, que fazem a nossa segurança aqui no programa. É interessante, este ano de 2021 tem sido um ano que foi vilipendiado por notícias ruins, né? Mortes de celebridades, mortes de pessoas comuns todos os dias, né? Por conta desta maldita pandemia que segue com números expressivos de mortos no mundo todo. Por isso, o Chutando o Balde não poderia fazer diferente, deixar de trazer à luz da mídia notícias acerca da pandemia. Falamos muito sobre essa pandemia no ano de 2021 e, infelizmente, provavelmente, continuaremos a falar no ano que se aproxima, 2022. Efeitos devastadores da pandemia também afetam a economia. Isso é muito importante, presta atenção nessa matéria. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Além de provocar milhões de mortes e afetar as economias e sistemas de saúde, a pandemia de Covid-19 tem consequências socioeconômicas devastadoras. O alerta foi feito pela Cruz Vermelha, que destacou que a situação é ainda pior para mulheres imigrantes. Em seu relatório mais recente, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alerta que as consequências da pandemia impactaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis. Isso gerou desemprego e reduziu a renda, além de criar insegurança alimentar e problemas de saúde, de acordo com os dados compilados de 192 países. O presidente da Cruz Vermelha, Francisco Roca, afirmou que a pesquisa confirmou suspeitas preocupantes. Os impactos secundários da pandemia na estrutura da sociedade serão sentidos nos próximos anos e, inclusive, décadas. O documento revela a situação triste de pessoas que já eram vulneráveis e que agora foram levadas a uma situação limite. O informe revela ainda como os confinamentos provocaram um isolamento social maior, com muitas mulheres expostas à violência doméstica. Todas as sociedades objeto de estudo afirmam que tiveram que reforçar os serviços de proteção às vítimas de agressões sexuais ou baseadas em gênero. É interessante e lamentável, muito triste, como, infelizmente, a Covid-19 tem um efeito avassalador na vida das pessoas no mundo todo. Por que eu usei a palavra interessante? Explico para o senhor e para a senhora de casa. Porque o comportamento humano ele é estudado pelos especialistas. Como vivem, quantos são, qual o padrão de vida. E, infelizmente,
Nós temos uma desigualdade terrível no mundo. Estou falando para milhares de pessoas, São Paulo, Rio de Janeiro, vários estados do Brasil, interiores. E as pessoas, cada uma delas, tem um tipo de vida diferente. E a Covid-19 veio para deixar a vida dos brasileiros e das pessoas espalhadas pelo mundo mais difícil. O acesso, como comida, água, toda uma estrutura de alimentos, de uma vida boa, de remédios, de assistência de todos os tipos. Então é importante, nessa época que estamos passando por tempos sombrios, temos que nos unir para sermos melhores. Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Não mude de canal. Só vou dar um recadinho. 1 minutinho eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. E a pandemia também vem prejudicando nessas coisas que são fundamentais para uma sociedade andar direito. Como assim, Pedro Paulo? Na vida sexual das mulheres. Os homens estão violentando mais as mulheres. As mulheres estão sendo vulneradas, estrupadas, porque são mais fracas e vivem à mercê desses canalhas. Precisamos de uma política mais séria para que o Brasil e o mundo não seja vilipendiado por tragédias, notícias ruins. Chega! Alguém precisa fazer alguma coisa! É difícil, gente, mas sempre a corda acaba estourando do lado mais fraco. Os mais vulneráveis, as mulheres, crianças, os idosos. Quando chega numa pandemia mortal dessas, os efeitos colaterais, como anteriormente falou na reportagem, são sentidos por décadas a fio. Até ter um equilíbrio de novo na vida, se passaram muitos anos. E muitos daqueles que já morrem com o decorrer dos anos não conseguem ver a diferença, só sofrem. É lamentável. Olha, a Eslováquia decreta confinamento de não vacinados. Olha como é que tá. A Europa, a pandemia está pegando ainda. E cada vez maior. A OMS falou que até março podem haver mais de 700 mil mortes na Europa. A Organização Mundial da Saúde. Então vamos prestar atenção. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A Eslováquia começou a aplicar nesta segunda-feira o confinamento para pessoas não vacinadas contra a Covid-19. Os cidadãos que não foram imunizados serão proibidos de entrar em lojas que não sejam consideradas essenciais, como supermercados ou farmácias, mesmo com um teste de coronavírus negativo. A Eslováquia tem atualmente a 4ª maior taxa de infecção do mundo, com 917 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias, de acordo com cálculos da AFP. No país da Europa Central de 5.400.000 habitantes, apenas 45,7% da população estão totalmente vacinados. Enquanto isso, a União Europeia está avaliando a proposta da Johnson & Johnson para usar sua vacina de reforço em pessoas com mais de 18 anos.
Em caso de aprovação, esta seria a terceira vacina de reforço permitida em adultos nos 27 países do bloco. A administração aconteceria 2 meses após a aplicação da vacina de dose única desenvolvida por sua filial Janssen. Vários países da Europa enfrentam um aumento dos casos de coronavírus e especialistas defendem a vacinação como saída para conter a crise. E vou falar para o senhor e para a senhora que assistiu essa matéria, não caiam nessa baboseira que muitos estão dizendo por aí, que a vacina prejudica, que a vacina causa efeitos colaterais mortais. A vacina já foi comprovado que tem sido uma grande vitória contra esse maldito vírus. As pessoas que estão vacinadas, principalmente com todas as doses, se mostram mais resistentes, a doença não se manifesta. Então vamos nos vacinar. E você que é profissional da saúde ou é doutor em alguma coisa, tome muito cuidado para não espalhar o pânico, para não falar asneira, porque o senhor tem conhecimento de causa. Não fale besteira sobre as vacinas, porque as vacinas salvam vidas. E isso está falando uma pessoa leiga que acompanha a história. A pandemia está sendo controlada no Brasil e no mundo por conta das vacinas. Então vamos nos vacinar sim. Rodrigo Braga, as nossas redes sociais, por gentileza, sempre peço para você entrar pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Entre, compartilhe, siga no YouTube também o nosso canal com todas as nossas matérias especiais. Se inscreva, compartilha. O programa Chutando o Balde é um programa feito especialmente para o senhor e para a senhora que está em casa, mas nós estamos também nas redes sociais, porque é importantíssimo mostrar o nosso trabalho também para o mundo todo. Compartilhe, assista. Se você quiser também fazer um programa de televisão, gravar aqui nos estúdios, só entrar no site demaistv.com.br, procurar o Rodrigo Braga e a Kika, demaistv.com.br. É isso aí. A pandemia da Covid-19, às vezes as pessoas falam assim, você está assistindo em casa, mas só fala de pandemia, muita gente só... Vamos parar de falar disso. Não, tem que falar, gente. Não é... Foram mais de 600 mil vidas perdidas e 5 milhões de pessoas pelo mundo todo e aumentando. Filhos estão desamparados, perderam os pais, vice-versa. Famílias inteiras morreram por causa desse vírus maldito, que eu acho particularmente que os governantes deveriam dar uma resposta mais robusta, uma resposta mais séria sobre o que realmente aconteceu, de onde vazou, de onde veio essa praga maldita que já corrompeu milhares de vidas pelo planeta. Então precisamos falar sim. Essa matéria de agora, confinamento na Áustria também, por conta da pandemia. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A Áustria entrou oficialmente em confinamento às 0 hora desta segunda-feira. Lojas, restaurantes, mercados natalinos, salas de concerto e salões de beleza tiveram de baixar as portas. Com exceção das escolas, a capital e o restante do país amanheceram em silêncio. Os quase 9 milhões de austríacos estão proibidos de sair de casa, exceto para fazer compras, praticar esportes ou receber atendimento médico. Eles também podem ir a escritórios e levar as crianças para a escola, mas as autoridades reforçaram o pedido para que a população fique em casa. O anúncio das medidas feito na sexta-feira veio em meio a um repique dos casos de Covid-19. A medida severa provocou protestos no país no fim de semana. A decisão do governo austríaco também repercutiu em outras partes da Europa, com grandes protestos na Holanda e Bélgica.
O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, denunciou nessa segunda onda de violência durante os protestos de rua, que reuniram cerca de 35 mil pessoas contra as medidas anti-Covid mais duras de Bruxelas. Claro que somos um país livre, onde os pensamentos podem ser livres, onde temos, é claro, o direito de manifestar, mas se uma manifestação como essa acaba em uma onda de violência, é inaceitável e certamente é inaceitável se essa onda de violência for dirigida contra a polícia. A polícia está num período muito difícil para continuar a garantir nossa segurança, organizar a nossa sociedade. É inadmissível essa violência contra a polícia. Durante os atos, manifestantes em diversos países europeus gritavam por liberdade. A grande verdade é que as pessoas estão cansadas também dessas privações. Até porque viver não é fácil. Nós temos as mazelas da sociedade, nós temos que trabalhar, nos sustentar, pagar os nossos impostos. Então as pessoas também querem se divertir. Eu não critico, porque é difícil você segurar um jovem, um adolescente, que está na sua melhor fase da vida, querer trancá-lo dentro de casa. Então essas autoridades, o que elas fazem? Elas pegam as pessoas e prendem dentro das suas casas, porque elas sabem, se elas não fizerem isso, a situação fica incontrolável. Fica uma coisa que, infelizmente, não há controle, porque o vírus, ainda mais na Europa, porque lá o inverno é muito rigoroso, a pandemia se espalha cada vez mais rápido, porque as pessoas ficam em lugares fechados, em lugares onde a circulação de ar é limitada. Por isto, é difícil você não olhar para a situação com um olhar de pena, de tristeza. Por que de pena, Pedro Paulo? Porque as pessoas já ficaram 2 anos trancadas, perdendo pessoas, sofrendo, e agora tem que ficar mais tempo ainda. Só que, se não ficarmos dentro das nossas casas, como aqui no Brasil eles querem liberar tudo, o carnaval, as festas, eu acho um erro. Ainda está cedo. O vírus ainda não está totalmente controlado. Mas temos que ver o lado das pessoas também, da economia. Quantas pessoas quebraram, quantas pessoas perderam tudo, os comércios foram fechados. Porque se as pessoas não circulam, a economia não anda. Muitas áreas são afetadas. Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque coisas ruins acontecem todos os dias, e se esse vírus vir com força novamente, vamos perder mais vidas. E aí tudo foi em vão. Só vou dar um recadinho rapidinho, já volto. Obrigado por estar me assistindo aí. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Como eu vinha falando a vocês anteriormente, é difícil, estava até comentando aqui nos bastidores agora com o Rodrigo Braga, as pessoas estão saindo, os barzinhos estão lotados, entendeu? Ele dizia para mim que viu barzinhos lotados por aí, e isso acontece no Brasil inteiro, no mundo todo, porque as pessoas estão exaustas de ficarem dentro de casa, confinadas,
privadas da sua liberdade, né, do direito de ir e vir. Ah, Pedro Paulo, mas muita gente não parou sim, mas teve gente que teve que obedecer à risca e foi muito prejudicado por conta da pandemia, é fato. E essas pessoas que não aguentam mais ficar trancadas dentro de casa. Muito interessante, voos são cancelados na Espanha. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A gestora do aeroporto de La Palma, nas Ilhas Canárias, anunciou o cancelamento de todos os voos programados para este sábado com destino à ilha espanhola. O motivo foram as cinzas emitidas pelo vulcão Cumbre Vieja, que está em erupção há 2 meses. Ao todo, 20 voos domésticos deixaram de pousar em La Palma somente neste sábado. As conexões aéreas com a ilha no arquipélago espanhol têm sido regularmente afetadas desde a erupção do vulcão em 19 de setembro. A atividade vulcânica na pequena ilha, que tem 85 mil habitantes, não causou vítimas, mas provocou sérios danos à infraestrutura. Mais de 7 mil pessoas já foram deslocadas. No total, mais de 1.000 hectares e mais de 2.600 edifícios foram destruídos, de acordo com o Sistema Europeu de Medições Geoespaciais Copérnicos. Durante a visita de sexta-feira e sábado, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou novas ajudas para a economia e as infraestruturas da ilha, que depende do turismo e do cultivo da banana. É incrível como esses fenômenos da natureza hoje em dia são uma constante no mundo todo, né? Um vulcão em erupção há mais de 2 meses, há mais de 60 dias consecutivos, explosões, larvas, e aí, infelizmente, afeta todo um país e uma população. Primeiramente pela economia, os voos são cancelados, o ir e vir não é mais permitido, porque há riscos de vida, né? E essas coisas vêm acontecendo com uma grande frequência no mundo todo. Eu costumo falar sempre aqui no programa, isso ocorre por conta das mudanças climáticas, que cada vez são mais fortes e presentes no mundo todo. Vamos tomar cuidado, principalmente quando viajarmos por esses locais que são de fácil acesso a fenômenos da natureza. Como assim, Pedro Paulo? Lugares montanhosos, de mares, florestas, lugares onde as condições climáticas podem mudar de uma hora para outra. Eu mesmo, ontem, estava voltando do litoral de São Paulo e há trechos que é incrível. Quando você está em determinado ponto e pega o trecho da serra, as mudanças climáticas mudam. Não estava chovendo, estava um tempo normal. Você vai subir a serra, você pega aquela neblina, aquela chuva, onde você não enxerga mais nada. É apavorante. E isso daí tem locais que são assim mesmo, que as mudanças climáticas são aceleradas. Acontecem coisas a mais, por isso tomem cuidado. Confinamento da população nas Canárias. Olha aí. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! 2 meses após a primeira erupção, o vulcão Cumbre Vieja segue uma dor de cabeça para a ilha La Palma, no arquipélago espanhol das Canárias. Nesta segunda-feira, a chegada de um novo fluxo de lava ao mar levou as autoridades a decretar o confinamento da população por medo de gases tóxicos. A medida vale nas regiões de San Borondón, Tazacorte e Camino de los Palomares. De acordo com o Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias, a determinação restringe a movimentação de cerca de 3.000 pessoas. Os fluxos de lava afetaram apenas o oeste da ilha, mas as cinzas vulcânicas voltaram a obrigar a suspensão das operações do aeroporto de Santa Cruz, que se encontra na zona leste. O Cumbre Vieja entrou em seu 3º mês de erupção sem fim à vista, afetando quase 1.500 construções até o momento, dos quais cerca de 1.100 são residências. Segundo os últimos dados do Sistema Europeu de Medição Geoespacial, Copérnicos, a lava do vulcão cobriu 1.065 hectares. Como eu falei,
E volto a falar, é necessário tomar cuidado nesses lugares aonde acontecem fortes mudanças climáticas de uma hora para outra. Eu não sou nenhum tipo de profissional na área, não sou meteorologista. Só que como pessoa, cidadão, eu venho acompanhando através da mídia, através dos veículos de comunicação, apurando aqui, fazendo essas matérias jornalísticas, que as condições climáticas no mundo todo vêm mudando consideravelmente. Ou seja, não é mais como antes. Hoje, para fazer viagens longas, você tem que tomar muito cuidado, porque precisa saber como estão as condições climáticas, porque existem lugares que ventos passam de 100 km por hora. Esses ventos podem provocar acidentes gravíssimos e, com isto, fazer pessoas perderem a vida. Porque o patrimônio mais importante que eu e o senhor e a senhora que está em casa tem é as nossas vidas. Se perdermos as vidas, já era. Se perdermos as nossas vidas, acabou. A nossa história termina aí. Vão restar só lembranças. Por isso é inevitável que você tome muito cuidado com a sua vida e dos seus familiares. Ah, mas você está sendo muito radical, nada vai acontecer. A precaução é uma coisa muito importante. Estamos falando para milhões de pessoas através dos veículos de comunicação. Eu não sei para quem vai chegar isso. Eu não sei quem está do outro lado. Então eu preciso fazer o alerta. Eu preciso ser coerente para usar a televisão para dar alerta para as pessoas. Não sou perfeito, tenho os meus defeitos, nem quero ser perfeito, mas quero alertar uma população para que tragédias eminentes não aconteçam. Chuvas, tempestades, maremotos podem acontecer em qualquer lugar, principalmente nesses lugares onde a condição humana de sobrevivência é difícil. A gente, com o aumento da população, acaba invadindo essas áreas verdes, esses lugares de floresta, que são os lugares aonde a natureza se faz presente. A natureza é forte, robusta, e ela cobra um preço caro por esse desmatamento, por essas invasões. Por isso vamos tomar cuidado. Olha, queria agradecer ao senhor e à senhora que até agora ficou comigo aqui assistindo o programa. O programa Chutando Balde é um programa especialmente feito para o senhor e para a senhora, para toda a família brasileira. Bob está se despedindo, nosso segurança está se despedindo. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Deus abençoe. Fiquem com Deus.